Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos professores de história que estão aí na pegada do concurso público. Eu sou a professora Joana Fernandes, também sou de História, trabalho no município da cidade do Rio de Janeiro e quero trazer para vocês, aqui nessa aula, algumas questões de VUNESP, tá? Algumas questões da banca VUNESP, de história para nível aí superior, para a parte aí de magistério, abordando a Grécia Antiga, tá? Abordando aí os tópicos da Grécia Antiga. A gente vai fazer aqui um resuminho de Grécia, quando se fala de Grécia Antiga, o que costuma ser pedido nas provas. E depois desse resuminho, nós vamos resolver questões da banca VUNESP, tá? Nós vamos resolver algumas questões da banca VUNESP sobre esse tópico, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, da Grécia. É claro que eu não vou dar uma aula completa para vocês aqui sobre Grécia Antiga, até porque eu estou falando com historiadores e eu tenho certeza que você já estudou bastante na faculdade, em diversos momentos até mesmo deu aula sobre Grécia, então não é uma novidade para vocês. Então o que eu vou trazer é só um resuminho, mostrando alguns pontos chaves baseado no que as bancas pedem, tá? Porque mais importante do que conhecer Grécia Antiga, para você que quer passar no concurso público, é você conhecer o que da Grécia Antiga costuma ser pedido no concurso. Quais são os focos, os tópicos chaves para a compreensão das questões de concurso, onde aborda a antiguidade aí clássica, né? Especificamente a Grécia. Então é isso que eu vou trazer para vocês. Direto ao ponto, a gente vai falar o que de Grécia chama a atenção das bancas de concurso e vai cair lá na sua prova. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui da sociedade e da cultura grega. Eu trouxe aqui esse esqueminha para a gente poder entender. Primeiro, né, era uma sociedade estamental, é importante saber, ter isso bem claro na mente na hora da prova. Era uma sociedade estamental, ou seja, não havia uma mobilidade social. Quem, né, estava no topo, na pirâmide social, permanecia, e quem estava na base também, não havia essa possibilidade de ascensão. E, basicamente, em todas as comunidades gregas, né, da antiguidade, havia uma oligarquia rural, né, que era chamado ali de eupátridas, né, que dominavam o cenário político e social. Uma outra coisa também importante ter em mente na hora de fazer uma questão sobre Grécia é que era uma sociedade escravocrata. Que a gente pensa muito em Grécia em filosofia, política, isso parece algo muito, né, muito, vamos dizer assim, muito moderno, né? E na verdade havia essa questão da escravidão muito presente na sociedade grega. Então, a escravidão na sociedade grega, ela era por dívidas e também por guerra. Então, na sociedade grega tinha escravidão, mas não como a escravidão moderna, como a escravidão transatlântica, né, da colonização da África, da América, essa escravidão baseada em questões raciais. Era uma escravidão baseada em dívida e em guerra, né? Quando eles expandiam, era uma sociedade muito bélica, é bom entender isso, tá? E não é só Esparta, Atenas também era uma sociedade bélica, né? Se envolvia em muitas guerras, e essas guerras, quando eles conquistavam um novo povo, eles escravizavam, né, esses prisioneiros de guerra. Eles tinham, então, como toda sociedade escravocrata, um desprezo pelo trabalho manual. Todas as sociedades escravocratas têm essa marca de um desprezo muito grande pelo trabalho manual, que é o trabalho normalmente realizado por escravos. Você vai ver isso em Roma, você vai ver isso na Grécia, você vê isso na sociedade brasileira hoje. Nós temos essa pegada escravocrata, então você vai ver que há um menosprezo pelo trabalho manual. Isso era muito forte na Grécia. A questão da religião na Grécia, que tem de inovador é que eles acreditavam em deuses antropomórficos, né? Que eram deuses com a figura humana.
Isso ia totalmente em direção à questão do antropocentrismo grego, presente nas ideologias, na filosofia, a ideia de que o homem é o centro, né? Uma sociedade racional e centrada no homem. Havia um racionalismo presente na filosofia. A filosofia ela dava base para pensar a sociedade, para se ter um certo desprezo pela ideia de governos tirânicos, de governos únicos. A ideia de assembleia, a ideia de um grupo governando e não apenas um, era muito presente também nas ideias filosóficas. E o comércio marítimo, porque questão geográfica da Grécia, por ser um território muito acidentado para fazer travessias por terra, eles usavam muito o mar. Então, acabou desenvolvendo um comércio marítimo e uma navegação muito forte. Pensar em Grécia, né, é pensar em cidades-estados. Isso é legal, assim, porque às vezes passa batido na formação, você pensar isso. Que a Grécia, na verdade, que a gente fala, essa Grécia clássica, essa Grécia antiga, não era um país, não era um território unificado, não era um grande estado nacional, um estado grego, não existiu isso. Eram cidades que tinham uma independência, né, que cada uma tinha a sua forma de governo, de organização, mas elas compartilhavam a mesma cultura, a mesma língua, a mesma origem. Por isso, dentro dessa havia uma identidade cultural que se sobrepunha às regionalidades. Mas essas cidades, elas não tinham uma relação de dependência entre elas. Elas eram independentes. As principais, porque cai mais, né, são as que caem nos concursos, são a sociedade de Esparta em menor quantidade, tá? Cai poucas questões. Você pensa em Esparta, você tem que pensar em uma sociedade altamente militarizada. Como eu já falei, Atenas também era, tá? Mas Esparta tem essa marca, né, de uma forma mais acentuada. E quem era um cidadão em Esparta? Era um filho de pai e mãe espartano que serviu ao exército. Era um homem, filho de pai e mãe espartano que serviu ao exército. Já Atenas, quando a gente pensa em Atenas, a gente pensa em Atenas como berço da democracia, e a gente vai falar um pouco sobre essa democracia, tá? Que é o tema favorito das bancas, disparado, democracia. Filosofia, aí você também pode pensar em teatro, em questões das artes, mas o foco é isso aqui. Também cidadão grego, quem era o cidadão? Esse conceito de cidadania. Era um filho de pai e mãe ateniense que serviu ao exército também, né? Era um homem, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando falar agora da democracia ateniense. A democracia ateniense é a campeã de prova. Quando fala em democracia grega, na verdade, estão se referindo 99% das vezes a Atenas. Porque é um tema que gera uma certa confusão quando você compara com a nossa democracia atual. E eu vou explicar o porquê. Primeiro vamos falar dessa formação dessa democracia. Ela vai surgir através de lutas sociais, e aí nós vamos ter alguns legisladores que vão ser pontos chaves na formação dessa democracia. O Drácon, assim, pedem muito, né? O Drácon ele foi responsável pelo quê? Quando falar de Drácon, você vai lembrar logo das leis escritas. Depois o Solon. O Solon foi o responsável pela abolição da escravidão por dívidas. A escravidão por guerra continua, tá? Mas por dívidas, Solon fez a abolição. E o Clístenes, né, que vai ser o grande continuador do trabalho de Solon, ampliando e consolidando essa democracia. Professora, mas que democracia é essa? E aí é que você tem que estar ligado. Primeiro que a democracia grega é uma democracia direta, tá? Não é uma democracia indireta, é uma democracia direta, que já tá até, ó, tô até riscando aqui, ó. É uma democracia direta. Vamos ler aqui um pedacinho e eu vou explicar, tá? Eram realizadas assembleias para que todos os cidadãos pudessem participar e discutir os principais problemas da polis. Ao final, eram realizadas votações em que todos os participantes da Assembleia pudessem votar.
Então, você vai ter a presença de todos os cidadãos, e a gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre esses cidadãos, e todos eles numa grande assembleia discutiam as ideias e votavam. Então, juntava assim numa praça, aí chegava lá, olha, nós estamos com essa questão aqui para resolver. É isso. Aí, né, havia um debate sobre o tema e depois falava, gente, quem é a favor disso, levanta a mão, né? Aí tinha a votação, havia uma contabilização e aí depois disso era decidido ali a questão de uma forma direta. Você, como cidadão grego, ia lá e escolhia se você queria, por exemplo, a construção de uma ponte, a aprovação de uma nova lei, de uma nova regra, se você queria que o Estado tomasse essa medida ou aquela medida, você votava de uma forma direta. Hoje, a democracia que nós vivenciamos hoje, né, no Brasil, por exemplo, é uma democracia indireta, porque nós elegemos pessoas e essas pessoas tomam as decisões pela gente. Então, é uma forma indireta de democracia. Eu elejo alguém e esse alguém, ou esses alguéns, né, porque é um grupo, eles tomam as decisões no meu lugar. Eles são os meus representantes. Na Grécia, não. Você tomaria as decisões de forma direta, ok? Então, essa forma de democracia que nós vivemos hoje, indireta, ela só vai surgir com o iluminismo, lá na Revolução Francesa. Né? Essa ideia de democracia ela vai sendo modificada ao longo do tempo. Tá? Isso tem questão de VUNESP sobre isso. Então, primeira coisa, essa democracia ela era direta e depois ela era restrita. Não era todo mundo que era cidadão. As pessoas adoram pintar a Grécia como uma coisa linda, onde todo mundo participava, era feliz, era uma sociedade linda e igualitária. Não. A sociedade grega era extremamente desigual. A democracia era extremamente restrita. Somente participava dessa democracia os cidadãos, gente. Fica aqui comigo, deixa eu até maximizar aqui para você não perder a sua atenção. Ó. Somente os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Eram homens. Então, as mulheres estavam excluídas, tá? Filhos de pai e mãe ateniense. Aqui eu vou excluir os metecos. Quem são eles? São os estrangeiros. Então, quem não era filho de pai e de mãe ateniense era estrangeiro, não podia participar das decisões da polis, não era um cidadão. E que cumpriu o serviço militar. E eu não preciso nem falar também que os escravos, que eram uma parte basilar assim da sociedade, também estavam excluídos. Então, quando fala de democracia grega, você está excluindo mulheres, você está excluindo estrangeiros, que eles chamavam metecos, né, metecos, e os escravos, tá? Eles não faziam parte dessa democracia. Era apenas os homens, filho de pai e mãe ateniense, né, que já cumpriu o serviço militar, ou seja, já passou ali dos 18 anos, ok? Então essa era a forma de democracia grega e as bancas amam, porque as pessoas confundem com a democracia atual, tá? Confundem as ideias atuais de democracia com as ideias gregas clássicas de democracia, porque eram bem diferentes. Por isso até você tem uma população de cidadãos diminuída, isso favorece a democracia de forma direta. Ok? Então, gente, falou de Grécia Antiga em prova de concurso, falou disso aqui. Normalmente, dificilmente a banca pede algo fora dessa caixa. Então, com isso aqui, você já acerta várias questões, a gente vai fazer agora. Várias questões da VUNESP, você vai ver como as bancas gostam, como a VUNESP gosta desse tema e o que ela vai buscar nesse tema. Você vai fazer isso agora comigo, vai chegar bem afiado na sua prova. Só que antes da gente entrar aqui, tá? Vamos fazer aqui as questões da VUNESP. Eu vou mostrar para vocês que querem, né, ingressar no serviço público, na área de história, professor de história, mostrar para vocês o material que nós preparamos para te ajudar na sua preparação. Gente, esse material é ouro, é o material que eu queria quando eu estudava para concurso e eu não tinha. E hoje a gente pode oferecer isso aqui no nosso site. Vem aqui no nosso site, ó, expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo.
Aqui na nossa página inicial, ó, você vai encontrar aqui, ó, nessa parte, ó, professor especialista. Você clicou aqui, vai abrir para você vários materiais específicos de professor em várias áreas. Primeira área aqui, que é, claro, a gente tem um carinho especial, professor de história. Você vai vir aqui, você vai encontrar 349 questões comentadas para a parte específica do edital para professor de história. Você vai dar uma olhada aqui, ó. Professora, como é que funciona? Olha aqui no download. O download vai mostrar para você um pedacinho de como o nosso material é organizado. Ele é todo separado por tópicos. Então você vai tópico tal, vai vir um monte de questões daquele tópico para você treinar, porque mais importante, gente, do que estudar teoria é você fazer questões. Isso é o grande diferencial que faz com que muitos, né, formados aí consigam ingressar rapidamente no serviço público, e outros, às vezes, assim, eu tenho amigos com mestrado, doutorado, pessoas assim extremamente inteligentes que não conseguem entrar, né, ingressar no serviço público. Por quê? Estudam muita teoria e fazem poucas questões. Você precisa fazer questões, tá? Essa é a chave da sua aprovação. Você vai ver um pedacinho, quiser adquirir, clicou aqui em adquirir, você vai para a plataforma da Eduz, que é a nossa parceira, e vai fazer o seu pagamento e vai receber esse material no seu e-mail, tá? Esse material é 100% em PDF. Se você pagar com cartão de crédito ou Pix, você recebe na hora, você já pode começar a usar na hora o material, esse material maravilhoso, tá? E se você pagar com boleto bancário, tem que aguardar aí o prazo de 3 dias úteis para a confirmação do pagamento, e aí você recebe o material no seu e-mail também, tá? Pessoal, material maravilhoso, tópico a tópico. Tem a parte só das questões, sem o gabarito comentado, para você poder treinar como simulado, e ver no final tem um gabarito para você ver. E tem a parte onde as questões vêm com um gabarito no final, para você ir tirando as suas dúvidas, já ir na hora ali, resolvendo, né, qualquer dúvida, qualquer pendência que ficou daquela questão para você. Ok? Então, dado o nosso recado, vamos voltar, vamos fazer nossas questões da VUNESP, vamos treinar questões. Para mim é a grande chave da aprovação no concurso de professor de história. Questão 1 aqui, ó, questão 1. Democracia é, como se sabe, uma palavra grega, e a segunda metade da palavra significa poder, ou governo, né, que é cracia no caso. Demos é uma palavra de múltiplas significações, entre as quais o conjunto do povo faz parte, né? Então, democracia seria o poder do povo, né? O poder popular. Ou, para ser mais preciso, o corpo de cidadãos. Então, esse poder é exercido por um grupo, né? Por um grande corpo de cidadãos de um determinado lugar. Isso aqui é um texto tirado da obra do Finley, Democracia Antiga e Democracia Moderna. A VUNESP gosta disso aqui, tá? Gosta desse livro, ela usa de vez em quando. Considerando o excerto, né, o pedacinho, e conhecimento sobre a história do sistema político, é correto afirmar que a democracia foi, vamos lá, primeira, letra A, essa democracia grega, tá, gente? Aqui, ó, tá falando da democracia da Grécia, a democracia em Atenas, que a gente falou. Não, se você pensar na democracia de hoje, você a questão. Foi baseada na igualdade econômica dos indivíduos. Gente, a Grécia tinha uma sociedade igualitária? Não faria nem sentido, né? Não tem nada a ver. A Grécia era uma sociedade desigual, estamental, tá? Derivada das relações internacionais pacíficas. Não existe isso aqui, havia muitas guerras, tanto entre as polis como das polis com outros povos, e ali havia a escravidão estabelecida, a escravidão por guerra. Concedida às populações empobrecidas pelas elites militares, não havia concessão alguma, né? Quem participava ali a nata da nata. D. Adotada diversamente ao longo das experiências sociais. Aquilo que eu falei, sociedade grega, Atenas, nós temos a democracia direta. Depois, lá com o Iluminismo, Revolução Francesa, aí a gente passa a ter essa concepção de democracia indireta, que inclusive
É o sistema democrático que nós vivenciamos hoje, tá? Então essa aqui é a minha resposta correta, letra D, tá? Não existe só um sistema democrático. Houve uma mutação ao longo do tempo. Letra E, garantida pela permanência da tradição cultural clássica. Não, isso aqui não se aplica. Tá? Então a letra D é o meu gabarito. Mais uma vez ali a VUNESP tentando confundir você com a democracia grega com a democracia atual, né? Tentando aí misturar conceitos e trazer ideias que não se aplicam à Grécia desse período. 2, as cidades-estados antigas desenvolveram progressivamente formas mais abertas de participação no poder, denominadas pelos próprios antigos de democracia. O caso mais exemplar foi o de Atenas, modelo para muitas cidades-estado, onde a democracia se manteve por quase 2 séculos. Esse é o texto tirado do Cidade-Estados da Antiguidade Clássica, que está ali na obra organizada pelo Jaime Pinsky. Vamos lá. Letra A. Aí não tem nem pergunta, já parte direto, a gente vai analisar aqui as afirmativas. Entre as marcas da democracia antiga, é correto identificar a eleição de representantes masculinos. Gente, não havia eleição de representantes. Por quê? Porque a democracia era direta, tá? Era uma democracia direta. Na prova eu já passo direto, mas como a gente está estudando com as questões, é bom a gente analisar por que está errado, né? Com direito a voz e voto pela Assembleia da Cidade-Estado, órgão político que incluía, olha aqui, outro erro, outra aberração, incluía mulheres e estrangeiros. Não, mulheres e estrangeiros não faziam parte desse corpo de cidadãos. B. A importância decrescente dos escravos, a ponto de discutir-se a abolição da escravatura e a consequente redução das desigualdades nas cidades-estado. Gente, não há. Houve sim a abolição da escravidão por dívida, mas não se fala aqui em abolição da escravatura nem importância decrescente. Os escravos foram primordiais em todo o processo, tá? De organização das cidades-estados gregas. C. A conquista pacífica de direitos por parte dos mais pobres, ainda que se mantivesse a marca aristocrática de distinção social regulada pelo nascimento. Não houve uma conquista de direitos por parte dos mais pobres, tá? Não houve. D. A ojeriza, a guerra, ou seja, ojeriza é rejeição, né? A guerra e ao conflito social, o que contribuiu para que Atenas fosse derrotada sucessivamente. Não, ele está fazendo uma confusão de informação, está trazendo a questão do declínio da sociedade grega misturado com a questão de uma rejeição à guerra. Não havia isso, era uma sociedade bélica, deixa eu botar aqui a palavra bélica, era uma sociedade que vivia envolvida em guerras. Não havia nenhum tipo de rejeição à guerra aqui, não. Letra E. A participação política direta, perfeito, exercida por um corpo de cidadãos ativos, sem a noção de representação e restrita aos cidadãos masculinos. Perfeita, linda, essa aqui é o meu gabarito, né? Uma democracia direta é quem fazia parte, os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Homens, pai e mãe ateniense, era um homem, fez serviço militar, né? Não eram mulheres, não eram estrangeiros nem escravos. 4, vamos fazer uma questãozinha 4 aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar no formato aqui de uma prova. Apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só. Peraí, eu pulei, gente. Aqui é 3, desculpa. Vamos para 3 aqui. Depois a gente vai lá na 4. No tempo de Péricles, a população de Atenas era de aproximadamente 400 mil habitantes, mas os cidadãos com direitos plenos não passavam de 40 mil, ou seja, a gente está falando aqui de mais ou menos 10% dessa população que tinha, de fato, eram cidadãos. Na época tratada no fragmento, eram considerados cidadãos em Atenas. Quem eram os cidadãos? A VUNESP quer saber. Vamos lá. Homens e mulheres religiosos
que tivessem propriedade rural. Gente, não tem nada a ver com mulheres, a questão religiosa aqui não fazia parte do contexto, tá? Homens, filhos de pais atenienses. Vou botar um pontinho aqui, se não tiver uma mais completa vai ser essa. Homens guerreiros, com origem nobre, não necessariamente, tá? Aristocratas e os comerciantes atenienses ou estrangeiros. Não, estrangeiros não faziam parte. Homens e falou mulheres já está errado, que punham renda, então mais correto aqui, né? Às vezes acontece isso, tá, gente? Não vai vir aquela coisa redondinha, você vai procurar o mais correto, o mais aproximado. Homens, filhos de pais atenienses. Ah, professora, mas é filho de pai, mãe ateniense que fez serviço. Tudo bem, não está completo, mas é a resposta mais próxima, tá, da correta. Então é a letra B, o gabarito. Por isso, tá vendo porque fazer questão é importante? É muito importante. 4, vamos lá. Apesar da sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura, aquilo que a gente já falou, né, que eram cidades independentes, mas que tinham uma cultura comum. Esse fenômeno é tão mais extraordinário considerando-se a ausência de qualquer autoridade central, política ou religiosa entre essas cidades, e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. Mais uma vez, ó, texto do Feeling aqui. O excerto, né, esse pedacinho aqui, refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega da antiguidade. Letra A. A predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das belas artes. Não isso aqui, tá? Não está falando de predominância, não. As coisas foram se desenvolvendo paralelamente. A fragilidade militar de populações isoladas em pequenas unidades políticas. Não havia fragilidade militar. Não havia. As sociedades gregas eram bem militarizadas. C. A vinculação do nascimento da filosofia com a constituição de governos tirânicos, né? Não, pelo contrário, a filosofia está ligada justamente a essa ideia de coletividade no governo. D. A existência de cidade-estados conjugada a padrões civilizatórios de unificação. Ou seja, existem as cidades-estados independentes em vários aspectos, mas que compartilham o mesmo padrão civilizatório que unifica, né? Que tornam como se fosse um povo só. Esse é o meu gabarito, tá? Letra D é o meu gabarito. É você pensar em Grécia Antiga, você pensar nisso aqui. E letra E, igualdade social sustentada. Gente, falou de igualdade social, já arrisca, né? Exploração econômica, colônias estrangeiras, nada a ver isso aqui, tá? Então, letra D é o meu gabarito. Tá aí para vocês 4 questõezinhas da VUNESP sobre Grécia Antiga. Com esse esqueminha aqui a gente resolve todas e outras mais que vierem, porque normalmente falou de Grécia Antiga, falou disso aqui, tá? Falou disso aqui, dificilmente as bancas, né, e a VUNESP, no caso, especificamente para você, explora outras temáticas sobre esse assunto, tá? Pessoal, gostou da nossa aula? Gostou? Então, vou pedir para você, ó, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Segue a gente lá no Instagram, @expresso_concurso e @prof.joana_fernandes. Segue a gente lá, dá essa força, ajuda o nosso canal a crescer. E para você que quiser um material poderoso, maravilhoso, que vai te ajudar demais nessa sua jornada para o ingresso no serviço público como um professor de história, esse material, Professor de História, 349 questões comentadas para professor de história da parte específica do seu edital. Gente, isso é tão raro. Eu sei o quanto quanto esse material é difícil de ser encontrado por um preço aqui, ó, R$35, um preço extremamente acessível para você usar não somente nesse concurso, agora você pode usar em vários outros concursos, porque é um material que vai te dar uma base muito legal de questões para não somente, né, entender a teoria, mas também entender como essa teoria vem na prática nas suas provas, tá? Vou ficando então por aqui. Um grande beijo, né? Fica com Deus e estuda que a vida muda. Tchau, tchau.